acesso às visualizações acontecem mais depois do que às vezes durante, tá certo? Ok, Cris? Ok, deputado. Ok. Já estamos ao vivo pelo Facebook. Então, boa tarde a todos os internautas, não é, das nossas páginas do Facebook, também e os outros canais das redes sociais, né? Então, nós estamos iniciando hoje a 17ª live aqui durante a pandemia. Então, tudo na vida tem dois lados, tem o lado positivo e tem o lado ruim. A pandemia tem seus lados ruins, mas tem também as coisas boas. Esse mergulho, essa introspecção na vida da gente e às vezes na vida das outras pessoas, não é? Então, na verdade, essa live é um bate-papo, é uma roda de conversas, onde normalmente a gente tem convidado pessoas interessantes das mais diversas áreas, né? Da saúde, da economia, da cultura, da política, do setor empresarial. Então, a gente tem tratado de tudo um pouco. É quase que uma geleia geral, né, Noé? Então, e hoje nós estamos, o nosso bate-papo vai ser sobre o impacto da pandemia no setor cultural. Então, é um dos setores que mais tem sofrido, que foi impactado com a questão da pandemia. Né? Estou numa live ao vivo, depois eu te ligo. Então, com o fechamento de restaurantes, de casas de shows, de espetáculos dos trabalhadores do setor cultural, também muita gente foi obrigado eu não sei se parar, mas a desacelerar. E não nesse nicho estão inclusos músicos, atores, artistas de rua, artesãos, pessoas que trabalham com produção, sonorização, montagem de estruturas e outras atividades, né? Então, alguns conseguiram se reinventar, outros nem tanto, outros extrapolaram o limite, então estão se reinventando numa velocidade muito maior. Então, para falar sobre esse assunto, para conversar conosco sobre esse assunto, hoje nós temos aqui alguns convidados muito especiais. Então, convidamos aqui para a nossa conversa hoje um músico e artista o nosso querido amigo, quase conterrâneo, Chagas Vale. Boa tarde, Chagas. De Lima, como é que vai, companheiro? É um prazer estar nessa live. Tudo em paz? Tudo tranquilo com você? Eu estou achando seu áudio um pouco baixo. Talvez seja necessário você diminuir um pouco aí. Aliás, melhorar o som. Um outro convidado nosso de hoje é o idealizador e coordenador do projeto, se aqui podemos chamar assim, Geleia Total, né? Então, o Noé Filho. Então, é uma pessoa... Boa tarde, Noé. Como é que vai? Boa tarde. Estamos na luta, né? Quero agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite, né? E também a nossa equipe de produção, coordenada aí pela Cristiane Mello, e por estarmos aqui hoje, né? Então, quero aqui também informar aos nossos internautas que, quando se quiserem, pode deixar aí a sua curtida, o seu comentário, se quiserem compartilhar nesse momento, o início dessa live, então, fique à vontade, né? Pode apertar aí o botão compartilhar, né? E nesse primeiro momento, nós gostaríamos de ouvir o cidadão, a pessoa, não é? Mas também o artista, o produtor. Então, a pergunta é uma pergunta só para os dois. Inicialmente, para o Chagas Vale, né? Que antes eu gostaria de fazer uma apresentação.
Chagas Vale é natural de Luzilândia, é meu vizinho, eu sou lá de São João do Arraial, que foi desmembrado de Matias Olinto. Tem até uns familiares do Chagas. A minha segunda professora era tia do Chagas Vale, não é? Professora Maria Leite, uma grande figura, foi muito importante na minha vida. Então, Chagas é músico, é ator, é compositor e artista popular. Então, lançou 2 CDs, não é? É que eu tenho conhecimento. Pode ser que a minha ignorância é Coração de Mamulengo e Casa de Reboco, né? Também já atuou como produtor e apresentador de programas culturais na TV piauiense. Já foi membro do Conselho Estadual de Cultura do Piauí e é um idealizador e apaixonado pela TV, pelo projeto da TV Calunga. E pai de vários bonecos. Tem vários filhos, né? Mas o principal, o mais conhecido, é o Fanhuca, né? E tem toda uma trupe de bonecos e bonecas aí que ele está. Então, esse é o Chagas Vale, né? O Noé Filho é um teresinense, né? Idealizador e coordenador do projeto cultural Geleia Total, que desde 2014 tem como missão valorizar a arte e a cultura do Piauí através das redes sociais e da produção de eventos, show, clube de leitura e outras atividades nesse contexto cultural. Então, Geleia Total reúne milhares de amantes da cultura piauiense em suas redes sociais. Através de uma rápida pesquisa, identificamos que o Noé tem cerca de 4.000 inscritos no seu canal do YouTube. Então, é um número considerável, a quem quero parabenizar. Tem 34.000 seguidores no Instagram e 14.000 no Facebook. Então, através da divulgação de conteúdos culturais de artistas piauienses. Então, não é um número pequeno de pessoas. Então, quero aqui parabenizar. Então, começando o nosso bate-papo, então eu queria aqui, como é que tem sido a vida de vocês nesse período da pandemia? Então, Chagas Vale, o que você tem feito, como você tem vivido, não é? Quais as emoções que você tem? Deputado, o seu áudio, o senhor fechou o microfone e acabou fugindo. Boa tarde, Noé Filho, boa tarde, Cristiane, a todos que já estão se conectando com a gente através desses canais. É um prazer participar dessa live. E sendo bem objetiva a pergunta que o deputado Lima faz, antes eu quero ressaltar que o deputado Lima tem sido um parceiro muito importante da cultura piauiense, né? Eu acho que muita gente que está vendo esse programa sabe, mas para quem não está vendo, é uma coisa que eu digo sempre, já que o Lima fez essa apresentação tão boa da gente, deixa eu retribuir. O Lima já ganhou o prêmio de melhor prefeito do Brasil, com trabalhos culturais em São João do Arraial, que é a sua terra vizinha lá de Luzilândia. Então é um prazer, somos amigos há muito tempo, desde a Universidade Federal, desde dos anos 90, né, quando a gente estudava música e o Lima estudava agronomia. Bom, Lima, não está sendo nada fácil, está sendo muito difícil. Algumas pessoas como eu, que vivem exclusivamente da arte, que vivem da cadeia produtiva, têm sofrido muito nesses meses, porque fecharam-se todos os bares, as casas de espetáculos, as escolas, que são os espaços dos nossos trabalhos, são os nossos templos, onde a gente exerce a nossa profissão. Então, assim, tem sido difícil financeiramente, tem sido difícil socialmente. Eu recebo aqui diariamente, aqui nas redes sociais aqui, comentários de amigos em alguns grupos que nós criamos, SOS Músicos, por exemplo, os grupos de teatro, pessoas assim passando necessidade mesmo, assim, básica, de fome mesmo, eu digo de necessidades básicas, de não ter o básico para comer, porque não tem de onde tirar. O governo federal, com aquela medida dela dos R$600, não está funcionando, né? Pagou uma parcela e tem muita gente que não recebeu, e muitas outras pessoas não puderam entrar
Tanto que agora aprovamos uma lei, né, para suprir isso aí, mas para quando? A burocracia é muito grande. Algumas medidas foram feitas aqui pela Prefeitura de Teresina e também pela Secult, mas são todas medidas importantes, mas pequenas pela quantidade de artistas que abrangeram um número muito pequeno de pessoas. E nós temos um número grande de gente que vive da cadeia produtiva. E todas essas pessoas estão com problemas. Estão com casa, com aluguel atrasado, com energia, com água e o básico, a alimentação. Então, os momentos estão muito ruins para quem vive exclusivamente da música, do teatro, da dança, ou seja, da cadeia produtiva da arte. Ok, Chagas, muito obrigado. Noé, e um produtor, animador, uma pessoa que uma influência, digamos, nas redes sociais, como é que você tem enfrentado, como é que tem passado esse período aí de já mais de 2 meses de pandemia? Bom, primeiramente queria agradecer o convite, né? Acho que é um momento de diálogo, sobretudo. Acho que é sempre saudável e construtivo, dar ideias. A gente está conversando, está dialogando, pensando juntos, ideias, soluções, né? Então, queria agradecer pelo convite. A Janela Total é um projeto assim, que tem no DNA estratégia digital. Então, assim, desde o início a gente foca muito em redes sociais, site. Você comentou aí um pouco das redes que a gente atua, né? E com o tempo a gente percebeu que a parte de produção cultural seria muito interessante para ajudar a manter o projeto. Então, fazer shows, fazer eventos, produzir teatro. E a gente começou a produzir várias atividades nesse sentido, que ganharam muito corpo. E, então, quando veio a pandemia, teve o choque que teve esse braço aí de produção, a gente teve que paralisar completamente. Então, assim, a gente reduziu, né, a quantidade de atividades e também teve esse impacto aí no projeto de não ter mais essa fonte de renda que a gente conseguia por meio de produções de shows e eventos de modo geral. E aí a gente teve que retornar ao início, digamos assim, né, às raízes, que é virar 100% digital de novo. E aí a gente está pensando cada vez mais em como continuar produzindo conteúdo, né, sobre o Piauí nas redes sociais, e também funcionar como uma ponte entre o nosso público, que gosta de cultura, lógico, né? Se está seguindo a gente aqui também ama o Piauí, também gosta de cultura, e os artistas que estão com mais dificuldade nesse momento, aí, principalmente os artistas que realmente vivem 100% da sua arte. Então, a gente está nesse esforço aí de continuar as atividades e também tentar solucionar esse problema aí que o Chagas comentou, que está todo mundo passando, e fazer essa ponte entre o público e os artistas. E eu estou aproveitando também para cozinhar muito, para ler, estou aproveitando assim, as atividades cotidianas que muitas vezes a gente deixava de lado, né? Então, e aproveitar para refletir também, acho que é um momento muito bom de reflexão. Bom, hoje se fala muito no novo normal, não é? Então, do ponto de vista da cultura, esse novo, na visão de vocês, quais são as referências desse novo normal quando a gente retornar da pandemia? Nós vamos ter um período de transição, no momento os índices crescem, né, de casos confirmados e até de óbitos, na parte mais desagradável, mas já começa a se discutir uma saída, não é? E uma transição para algumas atividades. Não é? E aí, hoje, os pensadores, os intelectuais começam a falar desse novo normal. Né? Na visão aí de vocês, como é que vocês avaliam? O que vai ser? O que muda na cultura, na vida cultural, nos artistas, na produção, nos eventos, na estrutura, no financiamento? O que muda? O que vem como referência nesse novo normal? Então, aí agora eu comecei com Chagas, começo aí com o Noé. Não é? O que vai, na avaliação de vocês,
vai entrar de novo dentro da normalidade? Assim, primeiro que eu acho que nunca teve normalidade, ainda mais no setor cultural, que é um setor sempre muito instável. A gente está com o vírus do coronavírus agora, mas desde o início do governo Bolsonaro já é outro problema aí que todo o setor cultural está tendo que enfrentar. Mas assim, eu acho que cada vez mais a internet ganha protagonismo. A internet já tem esse protagonismo há muito tempo. Os artistas há muito tempo estão nessa transição de produzir conteúdo digital. Por exemplo, os músicos têm que ter música no Spotify, tem que ter música no YouTube, tem que colocar a sua arte também na internet, né? Inclusive, aí já fica o cutucão no Chagas, que eu não sei se o CD dele está nas plataformas. Então, assim, a gente está passando por esse período que agora não tem mais solução. Assim, tem que colocar, tem que se esforçar, tem que encontrar soluções de disponibilizar a sua arte virtualmente, né? E também estratégias de conseguir renda. Então, assim, não basta só as pessoas visualizarem, por exemplo, no caso do Chagas, escutar a música dele ou uma peça dele. A gente tem que encontrar maneiras do público conseguir contribuir financeiramente, e aí já está tendo várias iniciativas nesse sentido, né? Então, por exemplo, de promover lives e pedir ali o ingresso solidário. Eu estou vendo pessoas pedindo esse ingresso solidário e dando benefícios, como sorteios para quem conseguiu pagar, né? No caso de escritores, a possibilidade de e-books é cada vez mais importante, né? De lançar virtualmente, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ver. Assim, cada área tem suas especificidades, né? Mas eu acho que, de modo geral, tem essa urgência de colocar, de se comunicar com o público por meio da internet, conseguir pensar em possibilidades de renda também, virtualmente. E quando começar a ter a possibilidade de eventos presenciais, vai ter também que ter todo esse cuidado de distanciamento, né? Então, por exemplo, eu imagino shows em teatro que tenha cadeira sim, cadeira não, né? Então, cadeira sim, 2 poltronas vazias e depois mais uma pessoa sentada. Então, mesmo com essa flexibilidade, o setor cultural ainda vai ter que pensar e se adaptar a essa realidade. Mas eu acho que o lado positivo é que a artista lida com criatividade, né? Então, tenho certeza que a gente vai conseguir pensar em soluções e possa continuar produzindo, mesmo nesse período aí de transição, até realmente poder ter aglomeração, enfim. Mas acho que a internet é a grande necessidade, mais do que nunca. Ok, obrigado, Noé, pelas observações. Chagas, o que você vê como desafio aí para esse novo normal, se é que, como disse o Noé, vai existir algum dia algo normal, né? E principalmente para os artistas que são sempre bastante rarefeitos no sentido de criar, de contestar, e às vezes impor uma nova ordem, não é? Se é que consegue. Mas como é que você vê esse novo normal, Chagas Vale? Lima, eu rezo para que a gente tenha uma coisa que tem acontecido após cada grande pandemia da história da humanidade, né? A reinvenção, e algumas coisas melhoraram, apesar das mortes, apesar da dor, do sofrimento, algumas coisas melhoraram na peste negra, né? Quando terminou a peste negra, sobrou tanta terra que aqueles que conseguiram sobreviver passaram a ocupar fazendas e a ter direito a comer carne. Pessoas que nunca haviam comido carne na vida, aldeões que nunca haviam comido carne, nunca haviam se alimentado direito, passaram a ter direito à terra. É claro que isso é complicado, porque foi em cima da morte de muitas pessoas, mas quem sobreviveu melhorou. Eu sei que um momento de transição é um momento muito difícil, um momento cruel, principalmente para nós da cadeia produtiva, onde tudo chega depois. Por exemplo, vão reabrir agora várias frentes de trabalho. A construção civil, a cultura vão ser os últimos. Nós teremos os últimos que podemos voltar aos bares, aos teatros, podemos exercer o nosso trabalho, né? Eu acho que o Noé tem razão quando ele fala na internet, eu também vejo isso, é um dos pontos mais importantes que a gente tem observado, pessoas, dinossauros, assim, que uma vez conversando, dizia, por que tu não cria um canal no YouTube? Eu quero essa coisa de internet. Não, rapaz, a minha arte eu faço ao vivo, entendeu? É aqui, no contato.
E agora essa pessoa me mandou uma mensagem ontem, se inscreve no meu canal. Então, para nós artistas, é importante Você se inscreveu? Me inscrevi. Você se inscreveu? Eu fui inscrito Então não é mais um dinossauro, viu? Eu fui inscrito 357 do canal desse meu amigo. Aí o que acontece? É que havia um tempo, entendeu, que o artista bastava cantar, ou tocar, e estava ótimo, né? Hoje não, nós temos que saber tocar, temos que saber mexer no som também, a gente tem que saber fazer projetos, tem que saber executar esses projetos, tem que saber divulgar, e agora tem que aprender a mexer com essas ferramentas. Tem que aprender a mexer com as ferramentas de live, de vídeo. Eu estou estudando vídeo agora, tomei gosto pelos vídeos de bonecos que eu estou fazendo, uso uma plataforma muito simples, muito intuitiva, que é o KineMaster, eu faço tudo pelo celular, mas estou estudando Sony Vegas no computador para fazer coisas mais profissionais, e ainda não tenho o meu canal, estou criando agora o canal no YouTube, né? Porque eu não tinha material para isso, também não queria criar um material, depois nós vamos conversar, viu, sobre a minha participação aí com você. Então, é assim, nesse momento, o que eu acho que tem, de novo, é a questão da internet. Agora, em relação às lives, outro dia um outro colega meu fez uma live, divulgou, eu ajudei a divulgar também, e ele conseguiu apenas R$20. Ele estava acreditando que ia ter uns R$2.000 de contribuição, de cachês solidários. Teve apenas R$20. Então, existem lives que funcionam e outras que não funcionam, também pela grande quantidade de lives que estão sendo postas ao ar. Nesse momento mesmo tem várias lives, então muita gente tomou gosto pela live. Mas eu acho que, terminando isso, é preciso nós, artistas, nos organizarmos mais e repensar a história do Ministério da Cultura. Nós estamos sem Ministério da Cultura. Politicamente foi uma perda enorme para a gente. Porque a gente conseguiu, com o Ministério da Cultura, na época do Gil, que foi um momento assim áureo da cultura brasileira, onde os pontos de cultura, eu me arrepiava todo quando falava dos pontos de cultura com banda larga, o pessoal do Oiapoque se comunicando com o Chuí, lá em Salinas, Marcos Vinícius se comunicando com o pessoal da Amazônia, lá o Pantanal se comunicando com Lia de Itamaracá em Recife, todo mundo nessa conexão, se encontrando, participando através da teia, dos pontos de cultura. Isso dá uma saudade danada, porque era um momento que a gente estava crescendo e crescendo muito para que a nossa cultura tivesse a respeitabilidade que merece. Infelizmente, caímos agora nesse fosso profundo, mas eu acho que nós vamos chegar ao momento de impulsionar, botar o pé no fundo do poço, impulsionar e ir para cima. É preciso que a gente, artista, produtor, e todo mundo se prepare para a gente ir para o enfrentamento mesmo. Obrigado, Chagas. Obrigado, Noé. Aproveitar e agradecer também a participação dos nossos internautas, né? A nossa assessoria está acompanhando e eu queria aqui registrar e agradecer a presença de internautas de Teresina, de Timon, Sigefredo Pacheco, São Raimundo Nonato, Batalha, Jaicós e Paulistana, Esperantina, São João do Arraial, também de Cristino Castro, inclusive, um dos internautas lá de Cristino Castro, parabeniza aí pelo tema escolhido, não é? Então, muito importante abordar o tema, uma vez que o Piauí tem inúmeros artistas e projetos interessantíssimos, às vezes desconhecidos, dos piauienses. Então, o Ronei Rodrigues diz que nós, artistas ribeirinhos, estamos sem o apoio do poder público, pede por mais apoio e abrangência das políticas públicas, né? O Davi Soares, que acompanha a live, é presidente e secretário de Cultura de São Raimundo Nonato, presidente do PT, é porque cortou as letras aqui, do PT de São Raimundo Nonato. Obrigado a todos vocês, obrigado aos nossos convidados, ao Chagas Vale e ao Noé Filho, e que estão colaborando com essa discussão, que eu acho que é muito, por demais, importante. Eu sempre tive uma ligação muito grande com as raízes. Eu
desde que eu saí lá de onde eu nasci, no povoado Cabaceiro, que era município de Luzilândia, depois virou de Matias Olímpio, e agora é São João do Arraial. Eu nasci em 3 municípios ao mesmo tempo, não é? E eu sou um apaixonado pelaquela região dos Cocais, mas quando eu saí percebi que o mundo não era igual. Até que o momento que eu vivia lá, até os 10, 12 anos de idade, eu achava que o mundo todo tinha uma paisagem daquela, com aquela beleza, com aquele tipo de gente, né? Ainda bem que não tem. E aí eu fiquei com vontade de levar as coisas que eu vi em outros locais para a minha região, para meus amigos, e de lá para os amigos que fizemos em outros locais. E nessa trajetória foi que eu aprendi muito com essa troca, né? Como vocês começaram a vida, o envolvimento de vocês com a arte, né, com a cultura? Então, eu começo agora com Chagas Vale. Como foi o início de tudo isso? Bom, o meu início foi muito natural. Quando criança, às vezes eu tenho dito isso, graças a Deus, e eu não retiro nem um pouco do que eu digo. Não tinha televisão em Luzilândia, internet também não, celular, esse muito pior. E então, às noites, quando a gente não estava brincando, os meninos brincando, correndo, tal, de cola, que o pessoal chama de bandeira e tal, aí estava ouvindo histórias dos mais velhos, sentado no terreiro, ouvindo histórias interessantes. Ou então estava vendo um tambor de crioula, ou um bumba meu boi, ou uma quadrilha, ou 2 violeiros cantando, glosando com martelo agalopado, ou história na beira do rio, nas loas dos pescadores. Então eu criei nesse meio, criei vendo e ouvindo aquilo ali, que são as coisas que eu faço hoje, que refletem o trabalho que eu faço hoje. Vendo os botadores de Cassimiro Coco, que a gente chama de mamulengo, de teatro de bonecos e fantoches. Para nós não existia esse termo, era botador de Cassimiro Coco. Lá vem um botador de Cassimiro Coco, vamos assistir uma cassimirada. E eu vi uma dessas cassimiradas que estão, inclusive os cassimiros estão aqui atrás de mim. Vi umas 3 vezes essas cassimiradas quando o Rio Parnaíba... Belo cenário. Quando o Rio Parnaíba ainda era um grande meio de transporte, que os barcos subiam e desciam o rio. Então, junto com os pequenos navios, aqueles navios gaiolas que levavam pessoas, subindo ou descendo o rio, e os botadores de Cassimiro Coco. E eles desciam do lado do Maranhão, do lado do Piauí, e apresentavam seus espetáculos. E eu cresci nesse meio, eu cresci vendo essas coisas. Ao chegar em Teresina para estudar, eu não tive dúvidas. Eu quis estudar música, conheci o Afonso Miguel, que trabalhava com teatro de bonecos, então a minha iniciação foi toda essa, muito empírica, sem falar na influência que eu tive da minha mãe. A minha mãe adorava cantar. Então, até os 10, 12 anos, eu dormia a minha mãe no punho da rede, balançando e me colocando para cantar. Entendeu? Vendo o meu irmão, o Valdeci, tocar violão, fazer instrumentos de lata, fazer violinos de lata, rabecas de lata de doce, de cabaça, fazer violões. Então, falar em rabeca, já se encontra aqui conosco também, é um dos entusiastas e apaixonados pela rabeca, o deputado Fábio Novo, nosso secretário de Cultura, não é isso, deputado Fábio? Bem-vindo, deputado. Prazer, boa noite. Desculpe o atraso, eu tive um pequeno imprevisto aqui. Boa noite. O Chaga está contando aí a história dele, nós já fomos adiantando para não deixar nossos internautas aí na espera, mas lhe agradecer também. Já é com você. Então, concluindo, ao chegar em Teresina, eu fui estudar música na escola de música, hoje a Escola Portudão de Queiroz, na época a Escola de Música de Teresina, com Aurélio Melo. Depois conheci o Afonso Miguel, aprendi mais fortemente a trabalhar com teatro de bonecos, fiz curso de teatro, fui estudar música na Universidade Federal, mas todo esse gosto eu trouxe da infância, eu trouxe das raízes, dos tambores de aroeira nos terreiros de Umbanda, do boi, que a gente não chamava de bumba, meu boi, era boi, vamos ver um boi, do boi que dançava nas noites de lua cheia. Então, toda essa gama cultural, todo esse gosto pela cultura popular, eu tive na época. E se tivesse televisão, na época, eu não sei se eu teria aprendido tudo isso, não.
eu estaria vendo filmes, as pessoas estariam vendo novela ao invés de contar a história. Tenho nada contra a televisão, mas para mim foi benéfico não ter televisão na minha infância. Ok, obrigado, Chagas. Bom, já como eu anunciei aqui rapidamente, já se encontra conosco também o deputado Fábio Nunes Novo, né? E após estamos aqui hoje com 3 convidados, né? O Chagas Vale, que acabou de falar, o Chagas Vale, que é um artista popular, né? Compositor, artista. O Noé Filho, que é produtor cultural e um idealizador do projeto Geleia Total. E agora com o deputado Fábio Novo, né? Ele que é jornalista, pedagogo por formação, natural de Bom Jesus, não é? Descendente de espanhóis, mas natural de Bom Jesus, filho do seu Ramon, né, Fábio? Nosso querido Ramon lá de Bom Jesus. O Fábio, aos 19 anos, iniciou sua vida política como vereador daquele município. Quando eu conheci o Fábio, ele estava ali iniciando seu primeiro mandato como vereador de Bom Jesus. Outro, não sei se foi um pouco antes, também foi de lá que ocupou sua primeira gestão ligada à cultura, sendo secretário municipal de cultura de Bom Jesus. Apaixonado por rádio, foi aí onde nós nos conhecemos, participou da fundação da Rádio FM Cidade, lá de sua terra natal, e também foi diretor da Associação de Rádio Comunitária do Estado do Piauí. Foi nesse período que eu conheci o Fábio, onde a gente trazia, constituía aí o movimento em defesa das rádios comunitárias, da democracia, da comunicação no nosso Estado, onde ele e eu fomos diretores. Né? Assumiu a cadeira da Assembleia Legislativa pela primeira vez em 2008, como suplente do então deputado estadual Olavo Rebelo. Em 2010, foi eleito deputado estadual e, desde então, vem mantendo sua reeleição, né, com um número crescente de votos. Né? Então, o povo está aprovando o trabalho. Então, Fábio Novo já foi presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, né? Em 2015, assumiu o cargo de secretário estadual da Cultura pela primeira vez, ganhando destaque pela sua atuação através da criação e recuperação de espaços culturais espalhados pelo Estado, além de festivais, ações e projetos consagrados, como 6h30, Boca da Noite, e, mais recentemente, o Tiaqueta em Casa. Esse Tiaqueta em Casa, só me lembra assim, quando a gente ouvia dos nossos pais, da nossa mãe, Tiaqueta, menino. Então, Fábio, muito obrigado pela sua presença, né, pela sua disponibilidade, disposição para colaborar com esse bate-papo aqui sobre a cultura do nosso Estado. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer estar com vocês, cumprimentar o Noé, cumprimentar o nosso querido Chagas Vale também, e a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar com você e parabenizar a iniciativa desse mandato que também aderiu e não tem volta. Eu sempre digo que as plataformas digitais elas vieram para unir mais as pessoas, fazer com que os mandatos, inclusive quem usa as plataformas, sejam mais transparentes. Então, queria te cumprimentar por essa iniciativa de estar fazendo também um mandato que aposta nas plataformas digitais como uma ferramenta não só de divulgar o trabalho do parlamentar, mas como também um trabalho que possibilita que ele esteja mais próximo das pessoas. Ok, Fábio, muito obrigado, deputado, muito obrigado pela sua participação e obrigado também a todos os internautas. Inclusive, identificamos aqui gente de Bom Jesus também que nos acompanha, mas de vários municípios. Ao longo do bate-papo, a gente vai registrando e também apresentando perguntas, comentários dos nossos internautas. Né? Nós instalamos o nosso gabinete digital e essa é a 17ª live, né, com os temas os mais variados, assim como também eu tenho acompanhado as suas. Né? Então, muito obrigado. Bom, mas continuando, e aí, Noé, nós estávamos tratando aqui, nós já tratamos aqui sobre os desafios, sobre o novo normal, como cada um iniciou, agora nós estamos tratando exatamente disso. Queria ouvir do Noé. Noé, como foi o despertar para essa questão da cultura, para essa questão do projeto Geleia Total, essa coisa
da produção cultural. Então, queria que você contasse um pouco dessa história. Depois nós vamos ouvir também o deputado Fábio Novo. Bom, assim, para ser sincero, a minha família não é muito cultural, né? Assim, eu nunca recebi esse estímulo, assim, por cultura vindo da família. Mas, naturalmente, eu sempre tive muita curiosidade. Sou uma pessoa muito curiosa. Acho que o Fábio Novo, que é jornalista também, deve ter essa mesma característica de perguntar, de ir atrás. Então, é algo que, naturalmente, eu ia pesquisando muito. Então, sempre tive essa característica de ficar garimpando coisas. Assim, eu adoro descobrir um artista novo. E quando eu descubro e gosto, eu sou aquela pessoa chata que vai mostrar para meio mundo de gente, ficar obrigando a conhecer. Escuta isso aqui, vê esse artista. Então, sempre fui e fez parte da minha personalidade. E acho que, principalmente, minha infância foi no interior, né? Morei ali em Canto do Buriti, Manoel Emídio, em Socorro do Piauí. E quando eu vim para Teresina, mais ou menos com 11 anos, e estudei no Dom Barreto, né? Eu acho que o Dom Barreto teve um papel muito importante de ampliar horizontes. Eu acho que a educação, de modo geral, né? Acho que é muito poderosa nesse sentido. E, por exemplo, a literatura, história, eu sempre gostei de estudar muito esses temas naturalmente pela arte, né? Então, vários períodos históricos, eu ia atrás de filmes, de obras de arte, para tentar compreender melhor, e ampliou bastante esses horizontes. E eu também eu sempre fui um pouco bairrista, até demais. Hoje até eu estou mais tranquilo. Eu era muito mais chato. E eu buscava, obviamente, artistas piauienses. E muita gente ficava dizendo, no Piauí não tem nada. Até hoje a gente escuta isso, né? No Piauí não tem isso, não tem aquilo. Aí eu, como assim, meu irmão? Lógico que tem, só falta ir atrás, só falta se informar. Então, é daí que surgiu a ideia da Geléu Total, que é um reflexo disso, né? Da curiosidade. E a Geléu Total propicia a gente a entrar em contato com o artista, tirar dúvida, perguntar como trabalha, como deixa de fazer, como faz. E também de mostrar para o público piauiense, lógico, para o mundo inteiro também, né? Através das redes sociais, as coisas boas que existem no Piauí, que às vezes existe muita coisa, mas por algum motivo as pessoas não conhecem, né? E aí daí surgiu essa ideia de criar um projeto para mostrar as coisas boas do Piauí e usando principalmente as redes sociais para trazer essa proximidade. Ok, obrigado, Noé, parabéns. E aqui só revelar, a primeira vez eu ouvi alguém falando do trabalho feito pelo Noé, e pelo nome Noé Filho, eu liguei a uma outra pessoa que também tinha uma ligação com a cultura, né, que era o nosso saudoso Noé Mendes, a Maria Amélia. Pois é uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Todo mundo pergunta se eu sou filho do Noé Mendes. Eu cheguei a fazer, inicialmente, mentalmente, eu fiz essa ligação, nunca perguntei para ninguém, agora eu estou vendo aí. Pô, deputado Fábio, essa a temática agora, não é? Como é que foi essa sua afeição, essa sua descoberta do mundo da cultura, do apego pela arte, pelas coisas do nosso querido Piauí? Então, eu queria começar ou continuar lhe ouvindo sobre isso, sobre a sua história e sua ligação com a cultura. Eu sempre fui muito de igreja, né? E participei de vários grupos da Igreja Católica. E nos grupos de igreja, você sempre é convidado a participar de várias atividades que envolvem a cultura. E, claro, eu vim para Teresina muito jovem, com 14 anos, para que a gente pudesse estudar aqui. E nós voltávamos sempre no período de julho e dezembro, nas férias, e nesse período a gente reuniu um grupo de jovens estudantes de Bom Jesus que moravam na capital. Daí surgiu a ideia de criar a Associação dos Filhos e Amigos de Bom Jesus. Essa associação existe até hoje, vai fazer 30 anos já isso. E dessa associação, sempre no período de julho e dezembro, a gente começava a organizar a cidade para que ela pudesse ter cidade pequena, não tinha muito o que fazer, então a gente queria que a cidade, nesse período das férias, fizesse alguma coisa para acontecer. E nada melhor do que o campo da cultura e o campo do esporte. Nós escolhemos esses dois campos. E nesses dois campos nós militamos. Então, nós estimulamos bastante esse grupo, a formação de grupos de teatro, nós estimulamos
a prática do esporte dentro das escolas públicas e particulares, e disso nasceu um movimento que a gente chamou na época de Semana Legal de Férias, era o nome do evento. E isso foi se transformando numa coisa que terminou passando dos muros de Bom Jesus. Toda a região se envolvia, a região do Vale do Mugueia, no período de julho e dezembro, na semana. E chegou um momento que a semana já não era mais uma semana, chegava a ser 15 dias seguidos de eventos, que tinha teatro, dança, música, várias modalidades de esporte. Então, isso foi crescendo bastante. Daí nasceu o grupo de teatro, e a gente tinha sempre o cuidado de ter uma formação permanente. A Universidade Federal, na época eu fazia pedagogia na Federal, já cursando pedagogia, a gente teve uma relação muito forte com os professores, tanto do campo da arte como do campo da educação física. Então, isso se transformou bastante e fez com que a gente criasse um movimento cultural muito forte na cidade. Então, acho que veio daí todo esse gostar pela arte, né? e pela cultura. E acho que foi uma coisa que me realizou bastante, porque fez com que eu pudesse ver o mundo de forma mais crítica, né? A arte, ela é perigosa, mas é perigosa no bom sentido. Ela é perigosa no contamina. sentido... É um vírus, contamina. É verdade. E ela faz com que as pessoas se tornem mais críticas. Você que vive no mundo da arte, que convive com essas pessoas, por natureza você vai ver que elas são mais críticas, elas são pensadoras, elas são formadoras de opinião, elas são, por natureza, muito questionadoras. E isso é muito bom. Talvez por isso que incomode muito o presidente Jair Bolsonaro. É verdade. Todos que tentam privar de alguma forma de manifestação têm medo exatamente da reação do povo, não é? Bom, mas eu gostaria também de tratar com vocês, eu quero também aqui antes agradecer aqui os vários internautas, né? Estou vendo aqui a Elaine Pacheco, o Jairo Chagas, a Elaine, inclusive, faz uma pergunta que também é uma pergunta extremamente interessante. Ela diz o seguinte: agora há pouco, Fábio, você que entrou agora, estava sendo tratado de quais são os referenciais do tal do novo normal que vai acontecer no pós-pandemia. E aí foi tratado como uma dessas questões a vivência digital, né? E aí a Elaine faz o seguinte questionamento. Bom, considerando aí os vários setores que envolvem a cultura, desde a produção, a arte em si, a economia, como que é possível combinar, na visão de vocês, esse momento da digitalização do mundo, não é, das redes sociais, em termos da cultura popular? Então, como é que vocês veem isso? De que forma é possível a gente inserir a digitalização na cultura popular da população? Como é que isso vai contribuir para o resgate das raízes, para a manifestação do povo? Eu acho é mais ou menos essa questão dela, tem várias questões aqui, mas essa é a principal. Então, eu queria ouvir o Noé nesse primeiro momento, né? Eu estou fazendo um rodízio, começa com um, depois vai com o outro, para poder fazer. Como é que você vê isso, Noé? Bom, assim, acho que essa vantagem aí de estar todo mundo pensando em como se inserir na internet, né? Por exemplo, inclusive até vários museus do mundo que não tinham acervo digital estão nesse processo, até o Museu do Piauí também, acho que a Elaine faz parte. A cultura popular acho que é o que é mais delicado nesse período, porque a cultura popular se faz no evento ali, na aglomeração, né? É um evento que tem esse sentido, justamente nesse contato, nessa troca, e justamente por isso que a cultura popular é tão importante, que às vezes consegue reunir uma comunidade inteira ali, às vezes nem se conhece tanto, mas por causa daquele evento, daquela manifestação, se conhecem, se trocam energia, e se conectam por meio da cultura que passa gerações, né?
eu acho que nesse momento as possibilidades é tentar resgatar memórias, né? E tentar conseguir colocar isso em forma de audiovisual, em forma de depoimentos, mas realmente eu acho que é um dos setores mais delicados e mais afetados, né? Então, por exemplo, a quadrilha é muito complicado fazer sem ter a dança, sem ter todo mundo junto, né? Então, realmente, eu acho que é um dos setores mais afetados. E acho que o Chagas ele vai conseguir também dar uma visão melhor aí sobre essas possibilidades. Chagas Vale, você que é um amante e praticante, né, como que você vê isso? Bom, primeiro eu vejo dois momentos, né? Que é esse primeiro momento saindo da pandemia, que ainda vai ser difícil reunir as pessoas, o distanciamento social ainda vai ser necessário, e as pessoas vão sair com medo, muita gente vai usar máscara durante muito tempo ainda, vamos usar máscara durante muito tempo. E no outro momento, já quando as águas estiverem mais tranquilas, e já que as mídias sociais, já as plataformas se mostraram viáveis para algumas coisas que estão sendo feitas agora, e que é um caminho que para muita gente já é um caminho, para quem é da cultura popular é um caminho novo, né? Há uma resistência muito grande às novas tecnologias. Eu acho que vai precisar de capacitação para algumas pessoas, vai precisar capacitar os mestres da cultura popular, os seus netos, os seus filhos, para que isso possa, aquele brinquedo, aquela brincadeira possa ser visibilizada e viabilizada através de plataformas, através do Facebook, do YouTube, do Instagram, em suma, das redes sociais. Essa capacitação ela não é muito fácil. Eu lembro que quando eu era diretor de ação cultural da Fundac, na época nós tínhamos aqui 29 grupos de bois. E era difícil passar recurso, porque tinha que passar, o Fábio, que é secretário, sabe disso, para passar um recurso. Os bois precisavam do recurso antes de junho. A gente podia pagar o cachê dos foguetes, mas antes não tinha como repassar esse recurso. Então, a possibilidade foi da gente deles criarem uma associação de Bumba Meu Boi, para que a gente pudesse fazer um convênio para que eles recebessem uma parte do recurso antes para poder se vestirem, para poder enfeitar os seus bois. Mas no primeiro ano eles já ficaram inadimplentes, dada a complexidade da prestação de contas, a inabilidade disso. Depois procuramos fazer uns cursos junto ao SEBRAE para que eles pudessem se organizar melhor, mas em se tratando da cultura popular, dos mestres da cultura popular, daqueles grupos que vivem principalmente nas cidades do interior, é complicado, não é algo fácil, e vai precisar, inclusive, de pessoas como você, não é? De produtores como eu também, onde a gente possa ajudar aparelhar, equipar esses grupos com conhecimentos, né? Promover conhecimentos para que essas manifestações possam ganhar mais espaço e possam sobreviver e enriquecer. Então, concluindo aqui, essa história da cultura popular, do que o deputado Fábio Novo faz lá em Bom Jesus com a Rabeca, que o Lima faz com o tambor de crioula e com as outras manifestações lá em São João do Arraial, deram visibilidade muito grande aos municípios, a esses projetos, porque tiveram pessoas que puderam, antes de tudo, amparar esses brincantes da cultura popular. Os rabequeiros, eu estava no primeiro festival de rabeca, os rabequeiros, tem gente que não sabia o que era rabeca, a gente lá em Bom Jesus panfletando, o que é rabeca? O que é rabeca? Você não sabia o que era rabeca em Bom Jesus. Infelizmente. E tinha um brincante lá, um rabequeiro lá, que a gente só conseguiu, né, Fábio? Colocar no segundo festival, que é o seu Joaquim Carlota, e as pessoas viram o seu Joaquim tocando a rabequinha dele lá, mas não valorizavam. Hoje, rabeca em Bom Jesus é sinônimo de rabeca no Brasil. Tambor de crioula é sinônimo desse brinquedo em São João do Arraial. Então, é preciso que os órgãos públicos e pessoas possam, acima de tudo, promover capacitação para que a cultura popular saia, a cultura popular voe nessas novas plataformas pós-pandemia. Obrigado, Chagas, né? E continuando aqui, eu gostaria também de registrar uma mensagem do Jário Chagas, né? Que ele diz que em uma sociedade sadia, a arte e a cultura é um item indispensável, né? Que alimenta a alma do povo, né? A Janaína diz que nesse momento de pandemia
a cultura e a arte têm sido um alento para as pessoas de extensionar o estresse do isolamento, né? Assim também registra a Ana Lúcia, né? Que também fala de que fala também da live leve, não é? O Adilson cumprimenta os convidados, né? E agradece ao Chagas pela sua contribuição no encontro dos sem terrinha. Diz: sem arte a humanidade perde o brilho, não é? A sociedade perde o brilho, não é? Então, vamos falar nesse momento, não é? Ouvir agora o deputado Fábio Novo. Tem também aqui uma outra pergunta que eu quero transformar isso numa coisa maior, né? Quais são as experiências hoje bem-sucedidas de arte e cultura no Piauí? Né, deputado Fábio Novo? O senhor que anda muito, que conhece muito, que trata muito, o que tem coisa que vale a pena ver e divulgar no Piauí nessa área cultural? Então, deputado Fábio Novo. Bom, em relação à questão da cultura popular e da capacitação, o Chagas colocou claramente. Eu acho que nós tivemos um grande avanço nesses últimos 4 anos na mudança da legislação, no que tange a questão da prestação de contas. Desburocratizou algumas coisas. Precisa ainda desburocratizar mais, porque eu sempre coloco, o Chagas já foi gestor e sabe do que eu estou dizendo. Os nossos mestres da cultura popular são muito bons no que fazem, mas são muito ruins na hora de fazer uma prestação de contas, que não é obrigação deles. Até porque nós aqui temos, um grande desafio, enquanto gestão, de facilitar com que esses recursos para cultura popular chegue de uma forma que eles tenham capacidade, inclusive, de nos devolver uma prestação de contas. Eu acho que o grande avanço que nós tivemos há 3 anos atrás foi quando nós conseguimos, inclusive dentro de um projeto que a gente ainda vive dentro da Secretaria de Cultura, em relação aos pontos de cultura. Com a mudança da legislação que foi feita, permitiu que nós pudéssemos mudar a prestação de contas dos pontos de cultura. E nós avançamos bastante, porque eles tinham muita dificuldade de receber suas parcelas devidas aos pontos de cultura, e não tem coisa mais importante hoje no Piauí que trata de cultura popular do que são esses pontos de cultura, porque eles não tinham a capacidade de fazer a prestação de contas. Era muito complexo, eram muitos quadros analíticos, era muita coisa que se pedia para algo que nós transformamos, de que assim, aquele ponto de cultura ele precisa provar através de um recibo, ele precisa provar através, inclusive, de um vídeo, que era mais fácil gravar do que estava acontecendo. Então, com isso, nós conseguimos, dos 80 pontos de cultura, regularizar a prestação de contas de mais de 60, que tinha essa dificuldade, né? Então, eu considero que a gente conseguiu avançar nesse aspecto, na melhoria da legislação para que eles pudessem fazer essa prestação de contas. É assim como vocês colocaram, um novo normal. Ontem eu estava no teatro, porque toda quinta-feira a gente está fazendo uma live solidária, que foi uma ideia que surgiu. E isso é um formato novo que a Secult está experimentando, é pioneiro no Brasil, de fazer toda quinta-feira um show. A casa se mantém funcionando, a maior casa de espetáculos do Piauí, o Teatro 4 de Setembro, só que dentro das normas sanitárias, fechada, sem nenhum público. E aí nós trabalhamos toda uma estrutura que envolve as televisões, TV Assembleia, a TV Antares, a TV Garrincha, que é uma grande televisão de internet hoje, e as plataformas digitais do governo do estado, da Secult e dos artistas que se apresentam. Isso forma um pool de aproximadamente 700 mil pessoas inscritas nessas plataformas. Não significa dizer que está 700 mil pessoas assistindo, mas que temos um potencial de atingir. Então, a partir daí, nós começamos a desenvolver toda quinta-feira uma proposta de uma live que geralmente dura de 2 a 3 horas, de apresentações,
de artistas piauienses. Nós já fizemos, ontem nós completamos 1 mês e meio de novas lives, e não teve nenhuma que não tivesse um público que não fosse, no mínimo, de 100 mil pessoas. Nós nunca tivemos um público como esse para a cultura. Nós nunca tivemos um público como esse. Só pela TV Garrincha, a média de público que nós temos por live, ela dá algo em torno entre 30 e 40 mil pessoas. Estou falando só da TV Garrincha, que tem as suas plataformas. E nós tivemos a oportunidade, porque eu tive no supermercado anteontem, e uma senhora me abordou, parou, eu não conheço, não sei quem é, e ela disse assim, olha, eu estou acompanhando as lives que vocês estão fazendo toda quinta-feira pelo teatro, está muito bonito, e eu não sabia que o Piauí tinha tantos talentos. Então, ontem nós fizemos uma reunião com a nossa equipe da secretaria, e hoje nós já temos a consciência de que as lives elas vieram para ficar. Deve ser, inclusive, um projeto pensado pela Secult para potencializar. E ontem, na reunião que nós fizemos, inclusive com o Piauí Conectado, é que nós mapeamos as casas de cultura que pertencem ao patrimônio da Secretaria, e nesse primeiro momento, focando para os teatros, nós queremos deixar a mesma internet, a qualidade que tem hoje da internet no Teatro 4 de Setembro, colocado lá pela Piauí Conectado, nos permite fazer uma transmissão assim. Então, nós também queremos um lá em Parnaíba, lá em Piripiri, onde a gente tem casa de cultura, em Pedro II, em Corrente, em Bom Jesus, em Floriano, Oeiras, em União. Nós listamos 10 espaços que é possível fazer apresentações, porque eles têm já uma estrutura, e com isso a gente montar uma grade. Então, isso já está bem adiantado, esse processo que está correndo dentro da Secretaria. É o novo normal, é uma nova realidade, inclusive de se encontrar e ter a potencialidade de atingir um público muito maior. Nós já estamos, inclusive, pensando numa proposta a partir de julho, de lives que vão acontecer não só no Teatro 4 de Setembro, mas também em outras situações que podem acontecer pelo Piauí afora. Ok, deputado, obrigado, parabéns pelo trabalho. E você falando aí das diferentes regiões, tem uma pergunta aqui que eu vou só colocar, depois você responde, que é do Fabrício perguntando, e o que está sendo feito lá pelo território dos Cocais, talvez porque é meu território, e o Museu de Esperantina, aliás, o Teatro de Esperantina. Então, daqui a pouco você responde sobre isso também. Eu tenho conhecimento também do projeto, mas queria que você tratasse lá. Mas quero agradecer também os demais internautas, né, que estão aqui nos acompanhando, já que a gente conseguiu identificar aqui, já são mais de 40 municípios, né? E então agradecer a cada um. Não tem como citar todos os que mandam suas mensagens. Mas assim, lá em São João do Arraial nós chegamos a aplicar 8% do orçamento em cultura, desde a formação básica, apoio aos grupos, a eventos, enfim. E isso surgiu por acaso, quando fazia um levantamento da situação do município, o que a gente podia fazer de diferente. Eu assumi em janeiro, isso já em fevereiro, e perguntei o que um dos focos era a renda. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a renda? Daí surgiu a história do Banco dos Cocais, o apoio aos grupos, e fez essa pergunta para o grupo que estava discutindo a questão da cultura. Então, e daí surgiram, houve o resgate de vários grupos, o próprio Festival Cultural dos Cocais, a integração e por aí vai. Aqui já foi citado pelo Chagas Vale, né? O Chagas Vale, a dificuldade que muitos artistas estão enfrentando. Foi citado pelo Noé essa questão do desafio hoje da questão cultural a nível nacional, o Ministério cada dia mais fragilizado, né? Já as mudanças nos ministros, nos secretários e o desapego ou destrambelho do próprio governo federal em relação a essa proposta da cultura. Como que a gente pode casar
mesmo na pandemia ou no pós-pandemia, como é que a gente casa aí cultura e renda e economia. Então, acho que essa é uma questão, como é que vocês veem aí essa questão. Então, gostaria, nesse primeiro momento, de ouvir o Noé, né? Então, sobre isso, como é que ele mesmo citou o trabalho que vem fazendo e a dificuldade de combinar isso com renda e com economia. O que a gente pode fazer, que ideias vocês trazem hoje para poder fazer essa combinação perfeita e produtiva? Então, Noé, com você. Primeiro, assim, a gente acho que está todo mundo experimentando ainda, acho que as possibilidades elas vão surgindo com o tempo, está todo mundo vendo as possibilidades. Eu queria destacar, em relação a isso, que acho que o audiovisual ganhou um protagonismo mais do que nunca, né? E eu acho isso maravilhoso, porque a vantagem do audiovisual também tem um papel documental. Então, por exemplo, a quantidade de shows que a Secult promove e que não tiveram oportunidade, talvez, de ser gravados na íntegra, e quando se faz uma live, está ali disponível, fica eternizado para sempre, todo o conteúdo, para daqui a 20 anos você ter acesso, e o audiovisual consegue integrar várias artes. Eu acho também que é um momento de integração, tanto entre os artistas, quanto entre os agentes da cultura, então produtores. O Chagas Vale comentou, o Fábio também, sobre os grupos de cultura popular. Acho que cada vez mais os grupos têm que fazer parcerias com produtores, contratar pessoas para se inscrever em editais fora do Piauí. Então, acho que é cada vez mais esses momentos de integração. E eu acho que uma das vantagens também da internet é essa questão do financiamento coletivo. Tem várias plataformas que propiciam o público a contribuir com projetos. Então, aí cada artista vai ter um projeto, cada grupo vai ter um projeto diferente e pode conseguir angariar esses recursos. Então, tem o Catarse, benfeitoria, tem até a opção de contribuição frequente. Então, a pessoa pode dizer lá, todo mês eu vou contribuir com R$50 para tal artista ou para tal grupo. Então, acho que é muito interessante essa ferramenta de financiamento coletivo. E eu acho que, mais do que nunca, todo mundo, se todo mundo já era importante antes, agora todo mundo é mais importante ainda, né? Então, se os produtores eram importantes, agora são mais importantes ainda. Se o governo é importante para o setor cultural, é mais importante ainda. Então, acho que nesse momento não tem jeito, assim, acho que o setor público precisa investir mais, precisa cuidar mais. Tem setores que realmente é muito complicado de ter opções de renda, tem segmentos artísticos que são mais complicados, e é aí que entra o poder público. O público, que já era importante, é mais importante ainda se engajar, ir atrás de artistas que já acompanhava e passar a apoiar, ver maneiras de contribuir. Nem sempre essa contribuição é financeira, só em você compartilhar, divulgar, pode chegar outras pessoas que podem contribuir. Então, acho que é um momento de integração, de união, e cada vez mais cada agente aí desse setor cultural fazer esse papel. E tanto a nível local, né? E, como você comentou, acho que o setor de cultura está há muito tempo sofrendo também questão de nível nacional, né? A ausência de ministério, a ausência de política pública para a cultura, e principalmente uma política pública de cultura que consiga contemplar todo mundo. Então, inclusive, espero que a Lei Aldir Blanc aí, consiga prosperar, né? Ok, Noé, muito obrigado. E o Chagas fez referência a isso, e essa semana, essa questão das dificuldades, inclusive, de manutenção, não só dos artistas, dos apoiadores, dos técnicos, de pessoas que, às vezes, fazem, digamos, os bastidores dos artistas, dos shows, das produções culturais, né? Que também passam por dificuldades. Essa semana nós tivemos aí aprovada a lei Aldir Blanc, né? Nosso saudoso Aldir Blanc, e foi aprovado na Câmara, mas não foi ainda no Senado. Eu gostaria de colocar mais esse condimento aí, Chagas. Essa lei vai ajudar? Qual é a expectativa de quem está hoje nesse mundo da arte e da cultura? Ela vai ajudar? Ela é boa, é ruim? Como é que você vê isso tudo, relacionando isso também com a renda e com a economia? Bom, primeiramente, nós, artistas, não produzimos bens de consumo do ponto de vista palpável.
Nós produzimos fantasias, produzimos alegria, música, teatro, dança, poesia. E essa produção, como ela não é palpável do ponto de vista material, ela precisa de investimentos públicos, né? Hoje só tem uma saída para alavancar a cadeia produtiva, é o investimento público. Aqui no Piauí, graças a Deus, o CIEC, que o deputado vai falar bem melhor sobre isso, vai investir aí, parece-me que 8 milhões, né, deputado Fábio? Mas, assim, eu acho que nós vamos precisar de ajuda ainda de pessoas para poder arrecadar essas verbas, porque algumas empresas deixaram de produzir, deixaram de faturar. Eu acho que vai ter muita gente dizendo, não posso esse ano, porque por conta da pandemia. Como sempre, a cultura é sempre em qualquer corte de governo, a cultura é o primeiro a ser cortado, né? E é sempre o último a ser reposto. Essa lei federal, eu espero que ela aconteça e seja logo, porque senão não vai fazer muito sentido. E esse é um problema da estrutura de governo, seja de uma prefeitura, de um estado, da federação, viabilizar isso com rapidez necessária. Nós estamos aí há vários dias, né? E tem gente que está totalmente sem renda, tendo que pedir dinheiro emprestado, tendo que pedir favores. A outra coisa também, por exemplo, as pessoas me questionavam aqui em relação às duas oportunidades que nós tivemos aqui de recursos públicos, que foi a Fundação Cultural Museu Chaves e a Secult, né? E aí, aquelas pessoas que trabalham como montadores de palco, aquelas pessoas que que trabalham como estivadores, eles ficam praticamente inviabilizados de participarem desses editais, porque eles não produzem arte. Eles fazem parte da cadeia produtiva, mas eles não produzem arte. Mas a arte precisa deles, precisa de quem monta palco, precisa de quem monta som, precisa do sonoplasta. E é complicado para a Secult, é complicado para o Museu Chaves, até para o governo federal, especificar isso, para que essas pessoas possam participar. No caso, possam receber esses R$600, ou participar de atividades, ou inscrever projetos. Então, isso não está muito claro, precisa ficar mais claro. Pelo menos não está para mim. Então, eu acho que a saída nesse primeiro momento, se não for investimento público, não sei onde é que nós vamos parar, porque o investimento privado ele vai diminuir, sim, infelizmente, pela quantidade de bares que vão falir, infelizmente, pelo medo das pessoas de irem para a rua, de irem para um teatro, de irem para um bar. Isso vai diminuir público, vai diminuir clientes, vai diminuir cachês, vai diminuir postos de trabalho. Então, é preciso que essa lei federal, a lei Aldir Blanc, seja votada rapidamente no Senado e seja aprovada e executada o mais rapidamente pelo governo federal, que isso é uma preocupação. Até que ponto o governo federal tem interesse? Até que ponto ele vai efetivar isso com a rapidez necessária? Essa é uma dúvida que eu tenho. E, oxalá, eu esteja errado. Isso se não vetar também, né? Tem esse detalhe. Ok, Chagas, muito obrigado pela sua... Deputado Fábio Novo, sei que você coordena hoje, você é o secretário de Cultura e coordena aí vários projetos na secretaria. Sei que alguns projetos também contava não só com o orçamento público, mas também com o apoio de empresas, não é? Então, com a pandemia, com a redução do volume de negócio, o fechamento de alguns negócios, de algumas empresas, inclusive, que resultou esse mês de maio, nós tivemos aí uma queda em mais de 40% na arrecadação do Estado. A pandemia afetou essas parcerias, elas correm o risco de resultar aí no encerramento, na suspensão de alguns projetos que a Secretaria vinha desenvolvendo, e como é que o senhor pensa em retomar isso, de que forma nós vamos ter que trabalhar aí o orçamento público para continuar o trabalho com esses projetos que estava iniciando, que estavam em andamento, que estavam planejados para acontecer.
Deputado Fábio, você nos ouve? Opa, agora sim, estou ouvindo. Eu queria começar dizendo que é importante ter a consciência dos municípios que eles precisam organizar e precisa efetivamente ter gestões que apoiem a cultura. E eu só acredito no município a partir do momento que ele tem uma pasta de cultura. Quando não tem, é muito difícil, né? Acho, inclusive, que é acanhar da forma da própria capital. A capital já deveria ter dado um passo maior, e eu acho que, nesse aspecto, o governo foi mais ousado, quando ali em 2015 transformou a fundação em secretaria, né? Apostou nesse setor. Não estou fazendo crítica aqui, porque realmente precisa. Mas se você pegar quais são as maiores cidades do Piauí, quais são as maiores cidades do Piauí que têm um órgão de cultura organizado, que minimamente tem um cadastro de artistas? Você vai contar nos dedos. Você vai contar nos dedos. E isso é muito ruim. Então, a primeira coisa, não dá para fortalecer cultura, renda e economia se você não organizar na ponta nos municípios os órgãos de cultura. Eu acho que você que foi prefeito de São João sabe a importância do que foi ter a aplicação de 8% no setor. Mas eu vou dar aqui um outro exemplo concreto. O que era Pedro II, antes e depois do Festival de Inverno? Antes era uma cidade acanhada. Hoje é uma outra realidade. Isso foi uma decisão de governo que depois se inseriu a prefeitura do município, e hoje é um festival de inverno como o de Pedro II. Ele coloca de investimentos públicos da prefeitura e do governo do estado algo em torno de uma despesa de R$ 1.200.000 para realizar o festival. É muito dinheiro? É. Mas e quanto volta? O último festival que foi realizado voltou para a economia 5 milhões. 5 milhões voltou, né? Eu dou um outro exemplo que já foi na nossa gestão, de um festival que nós retomamos, que veio com uma nova linguagem, que é a Ópera da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Um evento, inclusive, que em apenas 3 anos ganhou caráter internacional. A cidade se movimentou, os hotéis foram lotados, a economia da região girou em torno. E coloco, inclusive, da cadeia produtiva disso que foi colocado no Chagas. Quando veio um dos consultores que foi contratado, a primeira ideia dele era contratar todos os bailarinos que viessem do Paraná para fazer a ópera. E eu disse, não, vá primeiro na nossa escola de dança e observe o trabalho que está sendo feito lá. Se por acaso não for possível, não é a proposta que você está querendo, aí sim, vamos conversar. Tudo que foi feito da ópera na área da dança, aproveitou e não foi preciso trazer ninguém de fora. E não foi feito com os de fora, não conseguiram fazer o que os nossos bailarinos da escola de dança conseguiram fazer. E mais, o que foi acordado com a ópera era de que toda a mão de obra local, inclusive costureiras, tudo que fosse possível, foi contratado de São Raimundo Nonato. Então, essa é uma cadeia que, quando você tem o poder público municipal casado com o poder estadual e o poder federal, você tem uma oportunidade extraordinária de construir situações de emprego e renda, deputado Lima. Então, eu acredito que é possível. Respondendo à proposta do CIEC, além da pandemia, nós ainda tivemos um baque muito grande, que foi a morte de seu João Claudino. Seu João Claudino era, eu vou dizer aqui uma expressão, não é puxando o saco, mas ele era o pai do CIEC. Só para vocês terem uma ideia, para as pessoas que estão nos assistindo, para entender o que é o CIEC. O CIEC é uma lei estadual que nós aprovamos os projetos através de um conselho. Esse conselho, as pessoas que são indicadas pela lei, tem que ter um representante da Assembleia Legislativa, da Associação Industrial, da Secretaria da Fazenda, dos artistas.
esses conselheiros eles recebem os projetos, analisam, e uma vez por ano a Secretaria de Fazenda nos dá o que eu chamo de crédito, de renúncia fiscal. Esse ano foi 8 milhões. E nós aprovamos os projetos. E depois de aprovados, nós temos que sair com o Pires na mão, buscando uma empresa que possa patrocinar esse projeto. Se lá tem um projeto de 30 mil que foi aprovado, e uma empresa resolve patrocinar, e, por exemplo, ela paga 100 mil por mês, naquele mês que ela resolveu pagar o projeto de 30 mil, ela não vai pagar 100 mil, só vai pagar 70, porque ela abate 100% do valor do ICMS, que é o Imposto de Circulação do Estado. Então, o seu João Claudino, nos últimos anos, ele patrocinava algo em torno de 85% a 90% dos projetos que eram aprovados pelo CIEG. Então, era um grande mecenas. E, infelizmente, nos deixou. Nós fizemos agora, mantivemos o edital para esse ano, muitos estados não colocaram. Conversei com o governador Wellington, ele disse que era prioridade, tinha que manter, não podia deixar, até porque aquece o setor. Então, nós mantivemos o edital. Foi duro, porque nós recebemos mais de 500 projetos, não cabe 500 projetos dentro da lei do CIEG, cabe no máximo 100 e poucos projetos, foram aprovados 127 projetos, e estamos com uma conversação muito Quantos boa. Milhões quantos 8 milhões milhões. esses 120? 8 milhões. Okay. Estamos com uma conversa muito boa, andou bem, espero na próxima semana dar essa boa notícia. A Equatorial tem sinalizado que deseja investir em cultura, principalmente na nossa lei de incentivo. Então, nós estamos fazendo, já tivemos umas 4 reuniões com a Equatorial, espero na próxima semana, se Deus quiser, dar essa boa notícia para o setor cultural. Ok, deputado, obrigado pelos esclarecimentos. E nós já estamos ultrapassando aqui 1 hora da nossa live, né? O que estava programado inicialmente. Mas eu tenho que responder um questionamento que, se você me permitir. Você perguntou sobre a questão do território dos cocais e sobre o Teatro de Esperantina. Se você me der a oportunidade, eu lhe respondo. É um internauta aqui, o Fabrício, que está fazendo esse questionamento, né? E eu queria lhe ouvir aí também. Nós temos uma ação no território que considero muito importante, que está pronto. É um trabalho que demorou um pouco, porque ele é um trabalho de pesquisa, que trata sobre o casarão do Olho d'Água dos Negros. Nós recuperamos esse casarão por completo, é um casarão de 1847, e agora fizemos a última etapa com o professor e a sua equipe da Universidade Federal, o professor Paulo Vasconcelos. E nós conseguimos encontrar coisas riquíssimas, conseguimos mapear, inclusive, toda a árvore genealógica de toda aquela comunidade, de onde, inclusive, eles vieram, de que parte da África eles conseguiram vieram. E isso vai estar dentro do casarão do Olho d'Água dos Negros. Íamos inaugurar, inclusive, agora, mas aí foi bem na semana que foram os decretos da pandemia de proibição. Mas está pronto lá e ficou muito bonito. Em relação ao teatro de Esperantina, ele é um teatro municipal. O governador Wellington Dias e a prefeita Vilma, também, o deputado Lima sempre pediu, nós chegamos a mandar uma equipe nossa lá, fizemos um levantamento do que é necessário, ficou pronto, mas aí veio também, infelizmente, esse momento de pandemia. Eu espero que agora, com esse auxílio que está vindo do governo federal, nós tenhamos alguma destinação de recursos para o campo cultural. E tendo essa destinação de recursos, está dentro da nossa prioridade de tocar essa obra, recuperar esse patrimônio de uma cidade tão importante que é a cidade de Esperantina. Já orçamos valores... Quero, inclusive, deputado, também contribuir com uma emenda nossa, eu também quero disponibilizar para ajudar lá nesse orçamento, viu? Com certeza, será sobre isso. Então, nesse sentido, nós vamos trabalhar para que isso efetivamente possa acontecer. Ok, então, já vamos aqui para a nossa última rodada de conversas, né? E queria ouvir, vou deixar o Chagas Vale por último, não é? Vai que de repente dá na veia e ele quer
encerrar aí com uma música que nem faz... Pois é, tocar uma cantiga aí, apresentar alguma coisa. Não sei se é possível, mas se for, ele se, como diz aí, se arrumando, se preparando, viu? E aí, se ajeite, Chagas, se for possível. Então, no improviso, não foi combinado, não. E aí, quando não é combinado, tudo é permitido, nada é proibido, né? Então, como diria, acho que é o Tiago de Mello, se não me falha a memória. Então, eu gostaria aqui de, nesse momento, passar a palavra para o Noé, né, e parabenizá-lo pelo trabalho, né, e ver com ele que sugestões ele deixa nesse momento para os nossos internautas, né, para nós que também atuamos no legislativo, para os artistas, enfim, o que ele tem, e aproveito fazer suas considerações finais, Noé. Bom, assim, eu acho que cada um tem que refletir sobre o seu papel, né? Acho que mais do que nunca, né? Não só no seu papel em relação à cultura, mas em relação a todo esse problema aí que está todo mundo vivendo, né? Então, e todo mundo que está assistindo aqui, eu tenho certeza que sabe da importância da cultura, sabe também do quanto que o setor cultural está afetado. Então, todo mundo tem que refletir como pode contribuir, né? E também que às vezes não tem financeira, às vezes é dando visibilidade. Então, por exemplo, um artista que já tem muito público, eu acho que ele tem um papel também de ajudar a mobilizar pessoas para contribuir e apoiar artistas que não têm tanto público. E eu já vi vários artistas fazendo isso, inclusive até o Odisseu, e até no Brasil inteiro, né, vários artistas que têm visibilidade, usando aí o seu já conquistou para ajudar artistas de modo geral. O que eu recomendaria é se e deixem claro também para o público como eles podem contribuir com vocês. Por exemplo, tem vários escritores que eu sei que estão com o dinheiro apertado e eu não vejo uma postagem dizendo, incentivando as pessoas a comprarem um livro e vendendo o seu próprio livro, seja e-book, até o livro dá ainda para mandar para os correios, dá para fazer a entrega. Então, assim, é um momento que a gente precisa se comunicar e os artistas também aí precisam deixar mais claro como o público pode contribuir, pode ajudar, e eu acho que aí fica tudo mais fácil. E ressaltar, obviamente, a importância da questão das redes sociais, pensar em possibilidades. Eu acho que é interessante também a gente criar novas possibilidades, acho que já surgiram algumas, né? Mas acho que a vantagem do artista também é esse poder criativo. Eu acho que a gente pode pensar em novas maneiras de interagir com o público usando essas plataformas, e cada área tem sua especificidade, né? E também da questão da colaboração, da união entre esses vários segmentos. Então, o Chagas comentou, por exemplo, Eu queria só pedir aí o Chagas para... Chagas, por favor, desligue seu microfone. Está aprendendo. Mas, por exemplo, por que não fazer parcerias? O Chão Colega tem essa facilidade. Deputado, foi um problema de conexão do Noé, viu? Eu acho que ele caiu aqui. Inclusive, tinha uma pergunta aqui, mas se alguém quiser responder, uma pergunta direcionada para ele. É que eu esqueci de colocar, não vi antes, na verdade, se é possível fazer a promoção cultural nesse cenário político, né? Bom, mas o Noé caiu, se ele voltar e ele quiser responder, responde. Deputado Fábio Novo, como eu vou deixar o Chagas por último, queria lhe pedir para você deixar a sua mensagem final. Em uma das suas falas, você fez referência à necessidade dos municípios se estruturarem melhor e darem uma atenção e uma prioridade maior à cultura. O senhor falou, inclusive, da nossa capital Teresina, que certamente, pela
por ter a maior população, quase um terço da nossa população do estado, também tem um grande celeiro de artistas, não é? Um grande espaço de cultura, não é? Então, então você disse, poderia ser tratado muito melhor. Como é que você acha que Teresina deveria ser tratado? Como é que a cultura deveria ser tratada? O que teria que ser feito nesse espaço? E aí, aproveite e responda a pergunta e faça suas considerações finais, por gentileza. Bom, eu acho que tem que seguir o exemplo do Estado, né? Eu acho que as coisas boas a gente não tem que ter vergonha de copiar, não. Por exemplo, nós não temos lei municipal de incentivo à cultura em Teresina desde 2012, né? Isso é muito ruim, porque aí termina sobrecarregando o CIEC, porque o CIEC, 50% dos projetos são da capital. E aí, inclusive, o CIEC tem que repensar. O CIEC não pode ser 50% da capital. Não é porque é contra a capital. É porque são 224 municípios no Piauí. Não pode a lei colocar metade disso para Teresina, quando tem 224 municípios. Nesse sentido, faz muita falta a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né, que está desde 2012, que nós não temos a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Quando eu digo que tem que elevar a categoria da cultura de fundação, não é que a fundação faça um trabalho, faz sim, a gente reconhece, mas eu acho que tem que ter uma decisão política de elevar a fundação ao status de secretaria, tem que ter um gestor que diga, vai ser uma secretaria e vai ter lei municipal de incentivo à cultura. Então, você está dando uma sinalização positivo para o setor. Foi assim que fizemos a partir de 2015, quando o governador transformou a fundação em secretaria, quando disse, vamos manter o CIEC e vamos ampliar. É bom que se diga que o CIEC, ali nós tínhamos uma lei que era morta, o governador deu aval para modificar na Assembleia, nós mudamos, o incentivo não era só de 70%, porque os empresários não queriam patrocinar, passou a ser de 100%, com um retorno que hoje é muito maior. Então, eu entendo que deveria ter a elevação da fundação a um cargo de primeiro escalão e também ter uma política voltada para patrimônio. Se você pegar o Centro Histórico de Teresina, não houve intervenção no Centro Histórico de Teresina e se deixou muita coisa morrer. Muito casarão histórico de Teresina foi demolido e transformado em estacionamento, né? As últimas intervenções que houveram sobre patrimônio histórico de 2015 para cá foi Secult, foi no museu, foi no próprio Palácio da Cultura. O Palácio da Cultura teve sua fachada, que era uma fachada que tinha influência da arquitetura francesa de 1845, totalmente recuperado. O próprio complexo do Clube dos Diários e do Teatro 4 de Setembro, que também foi revitalizado. A Biblioteca Coronel de Carvalho, que estava fechada. Então, tem que ter uma política para esse setor. Queria encerrar a minha fala, deputado Francisco Lima, se me permitir, falando também de que, nesse momento do novo normal, as nossas 3 escolas de música, de dança e de teatro estão com as aulas remotas. É uma nova experiência. Hoje de manhã, eu conversava com o maestro Aurélio Melo e ele me falando, as escolas não pararam. A escola de dança está com um trabalho belíssimo de aulas remotas. A nossa escola de música, hoje mesmo eu lancei nas minhas plataformas digitais, e a própria escola lançou uma homenagem que os nossos professores da escola de música fizeram para o Aldir Blanc, que leva o nome da Lei de Emergência Cultural. O maestro Aurélio Melo e os professores da escola de música fizeram um novo arranjo, por sinal muito bonito, Chaves, que ficou para o Bêbado e Equilibrista. E hoje nós publicamos nas redes sociais, foi um grande sucesso. Algumas televisões até ligaram. E tudo isso foi feito de casa, pelas plataformas que os nossos professores da escola de música e o nosso maestro fez. Tudo de casa. Ele hoje me ligava, sabe aquele menino que ganhou um pirulito? 7 horas da manhã, o telefone dele ligava para mim e disse, olha, eu quero lhe mostrar a novidade que a gente fez e tal. Veja o vídeo aí e tal, e realmente ficou muito bonito. Dizer também do sucesso que é o projeto Te Aquieta e Lê. Um projeto que nós lançamos pela biblioteca e hoje, exatamente hoje, estamos completando 2 meses do projeto e nós já distribuímos
quase 4.000 livros para todo o Piauí. 103 municípios do Piauí receberam livros do projeto Te Aquieta e Lê. Nós recebemos doações de segunda a sexta-feira na Biblioteca Cruel de Carvalho, de 8 às 13 horas. Lá nós temos uma equipe trabalhando que faz um processo de higienização dos livros, depois eles são catalogados, a lista dos livros são disponibilizadas no site da Secretaria de Cultura. As pessoas que têm interesse vão lá no site, escolhem o livro que está lá disponível, mandam um e-mail para a secretaria, olha o novo normal, tudo sem se ver, nada presencial. Manda um e-mail para a secretaria manda esse e-mail lá para a biblioteca, nós, então, todos os dias, 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde, um motorista da secretaria vai na biblioteca, recolhe os livros já envelopados, coloca nos correios e isso chega para as pessoas. Então, é um projeto que ganhou repercussão nacional de distribuição de livros, que nós já avaliamos que ele deve ser permanente. Nós já avaliamos que a própria Secult vai comprar livros e vai disponibilizar na biblioteca para que esse projeto seja mantido para distribuição de livros. Eu estou falando em 4.000 livros distribuídos em 2 meses para 103 municípios do Piauí. Por último, queria falar do Sossego Faixa em Casa, que também é uma rica experiência. 400 artistas piauienses já receberam cachê por estarem apresentando os seus projetos e de todas as linguagens possíveis, que passa da artes plásticas à cultura popular. Eles receberam cachê, já pagamos de todos esses artistas. E a gente já avalia esse projeto como algo também que deve ser permanente dentro desse novo normal. E dizer, por último, deputado Lima, que essa semana que vem a gente vai lançar o edital do projeto Boca da Noite, Chagas e Noé. Só que o Boca da Noite vai ser virtual. Ele vai ser virtual. Então, nós vamos manter o projeto Boca da Noite na capital e naquelas 10 cidades polo do Piauí, que o projeto já tinha sido expandido. Teremos a possibilidade de ter aí 200 artistas envolvidos, além de Teresina e desses 10 municípios, e vamos pagar os cachês. Só que o Boca da Noite não será presencial esse ano. Na reunião de ontem na Secult, nós batemos o martelo, depois de ouvir, inclusive, a Procuradoria-Geral do Estado. Então, é mais uma proposta dentro desse novo normal. Ok, deputado, secretário Fábio Novo, agradecer pelas suas contribuições, né? Infelizmente, o tempo urge, né? Mas, assim, então, lhe agradecer e lhe parabenizar pelo trabalho, né? E sei que todos os piauienses e teresinenses reconhecem esse belíssimo trabalho que você faz à frente da Secretaria de Cultura, né? Eu vi também o vídeo do Bêbado e o Equilibrista, né? Então eu vi, ficou realmente muito interessante. Bom, e aí o Noé voltou e ele foi interrompido aí rapidinho. Noé, essa coisa virtual tem isso também, né? Vou até falar rápido. Não, eu consegui excluir uma parte. Eu até surgiu uma pergunta aqui rápida, Noé. Se você ainda tivesse tempo, ainda tiver um tempinho, puder de forma objetiva, a pergunta é possível fazer a promoção cultural no atual cenário político? Então, eu acho que é uma questão muito mais política. É o Adilson que fez esse questionamento e eu coloco para você e aí você já faz também suas considerações finais. Com certeza. Se o deputado quiser fazer também, a gente pode também passar para ele. Acho que mais do que nunca temos que fazer arte. Acho que quanto pior o contexto político, mais arte tem que ser feita e mais arte crítica, né? Acho que a arte se torna ainda mais relevante justamente para criticar, para confrontar, para trazer ideias, para sensibilizar. Eu acho que a arte tem esse poder muito grande. Inclusive, a gente está bolando aí uma parceria com pesquisadores da USP para lançar campanhas de comunicação sobre saúde, sobre coronavírus, mas com conteúdo artístico, porque a gente acredita que a arte tem esse poder de sensibilizar, que muitas vezes um comunicado ali científico, com muitos termos, às vezes não consegue alcançar, né? Então, acho que com certeza dá para fazer arte, e lógico que às vezes nem tanto com o retorno financeiro que a gente espera, já que às vezes a gente está no panorama que o governo federal
não tem apreço nenhum, né, pelo setor cultural, mas com certeza é importante fazer, e acho que em todos os períodos da história que você observa governos mais totalitários, com certeza você vai visualizar também uma produção artística muito crítica, e ainda bem que a sociedade pode contar com os artistas para poder fazer esse contraponto, né? E eu acho que é isso, assim, queria agradecer novamente o convite e só reforçar que eu acho a importância, não sei se deu para escutar, a gente fazer parcerias, né? Por exemplo, o Chagas comentou que tem uma dificuldade com a parte de vídeo, de canal de YouTube, então por que não chamar um editor de vídeo, fazer uma parceria com um grupo de audiovisual? Acho que é um momento que os setores da cultura e os setores artísticos, a gente tem que fazer parcerias e se ajudar e dar ideias, que acho que aí fica tudo mais fácil e não tem como saber de tudo, né? E convidar também todo mundo, enfim, que está assistindo a conhecer a Geleia Total, caso vocês não conheçam. A gente tem o nosso site, que é geleiatotal.com.br, e todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, que a gente sempre divulga e produz conteúdos sobre o Piauí. E a gente também está com uma campanha de arrecadação de fundos aí, que é a campanha Todos pela Cultura, que acho que é mais uma, né, das iniciativas que estão brotando aí para ajudar o setor artístico. E a ideia é apoiar artistas financeiramente, aí de acordo com o volume de doações que a gente conseguir, e com esses artistas produzir vídeos artísticos, todo mundo da sua casa, todo mundo mandando a sua arte da sua casa, e o editor aí faz de juntar, e a gente publica isso no nosso canal do YouTube, que acho que é uma maneira tanto de apoiar os artistas de áreas diferentes e também de produzir conteúdo para o público, que eu acho super interessante. É isso. Ok, Noé. Então, muito obrigado. Eu não sei se... Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E fica a dica, Chagas, aí, não é, pela história da parceria e também para essa cultura. De repente, essa possibilidade de aproximar os artistas, não é, de quem cuida, né, da programação, da visualização, ou seja, das redes sociais, de repente isso pode gerar um projeto interessante também, deputado Fábio Novo. Bom, não sei se você queria, mesmo você já tendo feito suas considerações, fazer algum comentário sobre essa pergunta, como promover a cultura diante do atual cenário político. Você que também é da política, aliás, a ação política e comunicação está em tudo, né? Então, não sei se o deputado Fábio Novo queria fazer... Rapidamente, deputado Lima, o que o Noé falou é muito importante. A gente tem vivido isso agora com os artesãos. O quanto é importante. Tem muitos artesãos que têm um trabalho fantástico, mas eles não têm uma página no Instagram. Se eles tivessem uma página no Instagram, por exemplo, ou no Facebook, para divulgar, inclusive, os seus trabalhos, isso poderia abrir caminhos. Então, assim, é um novo normal. Os nossos artistas vão ter, e a gente precisa ajudá-los. A gente vai ter que dar esse apoio, esse suporte para que eles se profissionalizem, porque chegando através dos meios de comunicação, das plataformas digitais, você pode desenvolver um trabalho muito maior e ter um alcance muito maior. Nós estamos vivendo isso agora, nesse novo normal. Umas lives que estão sendo feitas no Teatro 4 de Setembro, repito, nós nunca atingimos um público tão grande, tão expressivo como agora. Porque antes o teatro ficava... Nós já estudamos, por exemplo, nós entendemos que na volta do teatro, os shows, se possível, dentro de plataformas, eles devem também ser transmitidos, porque você democratiza o acesso. Não vai ficar restrito apenas aos 600 lugares do Teatro 4 de Setembro. Né? Então, assim, o que nós temos recebido de retorno dessas lives, dos artistas que estão se apresentando lá, é uma coisa extraordinária. Eu, na verdade, deputado, queria agradecer a oportunidade, que mais parlamentares tenham a ideia de fazer lives e que toquem no setor cultural, para sensibilizá-los. Nós vamos precisar disso. A cultura foi a primeira a parar, eu digo sempre isso. 10 dias antes do governador Wellington Dias adotar os decretos, nós decidimos parar. Os museus fecharam, os teatros fecharam, todos os espaços. E não seremos os primeiros a voltar. Seremos os últimos. E quando voltar, vai vir uma série de protocolos que já estão sendo estudados. Nós não vamos poder abrir o Teatro 4 de Setembro com casa cheia. No máximo um terço. É o que os protocolos estão
indicando. Então, isso vai ser progressivo. E outra, ao voltar, o público vai voltar para o teatro, o público que muitas vezes já não ia, vai ter medo de voltar, por conta justamente da pandemia. Então, nós vamos precisar de parlamentares como você, que também se sensibilize com a causa da cultura. Então, eu, na verdade, quero agradecer a oportunidade desse momento de ter aqui debatido com o deputado Francisco Lima, com o nosso querido Chagas Vale, com o querido Noé Filho. Acho que enriquece e, com certeza, é uma contribuição a mais para que a gente possa pensar a cultura do Piauí. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, deputado. Ok, deputado, mais uma vez, muito obrigado. Eu confesso que chegou um certo momento que eu fiquei muito preocupado com o que ia ser feito, não sei das redes sociais, mas através das redes sociais. Hoje eu li aqui uma notícia, um desses portais, que eu fiquei muito animado. Diz que só agora, nessa semana, depois aí dessa operação da Polícia Federal, que levanta material para as investigações acerca do fake news, que já caíram 40%, caiu 40% do uso de robôs nas redes sociais. De repente, parecia que um robô valia mais do que uma pessoa, e quem tinha dinheiro pagava para poder influenciar a divulgação das ideias, por mais equivocada que ela seja. Essa notícia hoje me animou muito, e acho que vai ter mais espaço para as coisas sérias, bem trabalhada, para os conteúdos, para as apresentações. E a arte e a cultura não podem ficar de fora. Os artistas, acho que o Chagas ou Noé falava aqui antes, o Chagas relatou de que antes você apenas tinha que fazer, produzir arte, alguma coisa. Hoje você tem que ser gestor, você tem que ser, tem que cuidar da gestão, tem que cuidar da comunicação, tem que cuidar da tecnologia, tem que cuidar de tudo. E, às vezes, quando você não leva muito jeito, tem que fazer essas parcerias que o Noé fez referência. Acho que esse seria um bom edital para poder aproximar quem tem facilidade para uma coisa e dificuldade para outra. Eu acho que, de repente, isso pode ser uma boa sacada aí pela Secretaria da Cultura. E aí, Chagas, queria que você encerrasse, se quisesse falar mais alguma coisa, deixar a sua mensagem, quero já lhe agradecer, e se tiver também como apresentar, eu fiz aqui uma provocação, não sei se você levou a sério, então fica aí com você, para as suas palavras finais e para as suas considerações e até apresentações finais, se assim quiser. Mas assim, deputado, antes do Chagas, enquanto ele se organiza, de repente você tem uma apresentação que cabe ali 200 pessoas, porque aí tem que reprogramar os espaços, e tem 100 mil pessoas acompanhando. Se 100 mil, essa apresentação com 200 pessoas, ela pode representar ali 3, 4, 5 mil somente. Mas se 100 mil pessoas contribuem com R$1, são 100 mil reais. De repente, essa equação entre arte e economia, não é, e renda pode, de repente, ser até mais fácil. Então, a gente começar a usar o Kengo para poder encontrar soluções. Não é isso? Certamente nem todos os 100 mil vão colaborar, mas se tiver 50 mil já é alguma coisa, não é? Então, Chagas, olha, é com você, estou deixando você por último aí. É tudo seu agora o espaço, né? Lembrando que já estamos com 1h20 aqui. Chagas Vale. Ok, Lima, eu queria agradecer aqui. Parece que passa muito rápido essas lives, né? 1h20 e já está terminando, né? Então, assim, é um prazer estar aqui com você, Lima, com o deputado Fábio Novo, que são dois parlamentares muito atuantes no campo da cultura, tem feito muito no campo da cultura. Além de parlamentares, o Fábio tem feito como secretário e você como prefeito, através de emendas, de ações, vocês fazem a diferença. Se a gente tivesse em todos os parlamentares da Assembleia Legislativa do Piauí a mesma interesse, o mesmo gosto de vocês pela cultura, nós estaríamos bem mais à frente. Em relação ao Noé, eu queria dizer para você o seguinte, você esqueceu de falar no edital, o Noé também, o Geleia, Total, fez um edital também, onde premiou alguns artistas com cachês, não é? A outra coisa, não é que quando eu falei a campanha Todos pela Cultura.
É que a edital foi informal, Quando eu falei na uma questão... campanha que a gente lançou, Todos pela Cultura, para premiar os artistas, né? Massa, iniciativa brilhante. Em relação aos vídeos, é porque eu estou querendo aprender mesmo, entendeu? Estou editando o meu no KineMaster, mas eu quero aprender para, de repente, vou ter uma outra profissão de editor de vídeo. Bom, e em relação à produção da cultura, agora tem que produzir mesmo, nós temos que produzir e produzir mais, entendeu? E produzir arte com engajamento, que é uma coisa que eu sempre defendi. E não precisa de bordão político, não. Basta você fazer uma arte de qualidade que ela é engajada. A melhor produção artística que o Brasil teve até agora foi nos anos de chumbo, quando surgiram os grandes cantores que ainda estão aí, como Gil, Caetano, Edu Lobo, Capinã, Torquato, em suma. Não preciso nem falar esses nomes que todos conhecem, não é? Então, temos que produzir mesmo e colocar a nossa arte como um divisor, como uma arte engajada. Eu não falo em questão de partido, não. Eu falo em questão do engajamento da estética cultural. Falo disso. E, para terminar, vou tocar a música do Cabra Velha aqui, que todo mundo conhece. Para nós que estamos com saudade dos nossos entes queridos e que a gente não pode visitá-los, que a gente vá nas asas de um beija-flor. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar o meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade de você. De Taperoá, Vital Farias. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, ai que saudade de você. E se quiser escrever uma cartinha pra mim, bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar o meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Oh. Obrigado, gente. Ok. Obrigado, Chagas. Obrigado, Fábio Novo. Obrigado ao Noé Filho. Agradecer a cada internauta, né? Cada internauta. Muitas perguntas e comentários aqui. E lembrar que vocês que quiserem curtir, compartilhar, então, à vontade. E a gravação aqui desse momento vai estar também no nosso canal no YouTube. Então, quero agradecer de coração a todos vocês, agradecer a nossa equipe de apoio aí, coordenada pela Cristiane Mello, e um abraço, um cheiro no coração de todos que amam essa terra, amam a nossa cultura, o nosso jeito de ser, fazer, né, e de sentir. Um forte abraço, muito obrigado, deputado Fábio Chagas Vale e Noé Filho. Muito obrigado, boa noite. O Governo do Estado, junto com o Consórcio Nordeste, está lançando o aplicativo Monitora Covid-19. Com ele você vai poder identificar sintomas, localizar o atendimento mais próximo e até falar diretamente com o médico. Baixe agora mesmo no seu celular e vamos combater o coronavírus. Piauí, Governo do Desenvolvimento.